Já imaginou um mundo onde a inteligência artificial não apenas auxilia, mas colabora com médicos na busca pela cura de doenças? Hoje, vamos explorar como essa tecnologia revolucionária está transformando a medicina, desmistificando conceitos e abrindo novas fronteiras para o tratamento e diagnóstico. Fique com a gente e descubra se a inteligência artificial pode ser a chave para um futuro mais saudável ou se realmente estamos à beira de um fim para os médicos humanos. Inteligência artificial. Inteligência artificial refere-se à simulação de processos de inteligência humana por parte de máquinas, especialmente sistemas de computador. Esses processos incluem aprendizado, raciocínio e autocorreção. No contexto da medicina, a inteligência artificial se manifesta em várias formas, como algoritmos que analisam grandes quantidades de dados para diagnosticar doenças, prever resultados de tratamentos e até mesmo desenvolver novos medicamentos. Há um crescente reconhecimento de que a inteligência artificial pode melhorar a eficiência do atendimento médico, permitindo que os profissionais de saúde tomem decisões mais informadas e precisas. Embora haja debate sobre o papel da inteligência artificial na medicina, é essencial entender que essa tecnologia não busca substituir os médicos humanos, mas sim colaborar com eles, oferecendo soluções que podem agilizar processos, reduzir erros humanos e aumentar a capacidade de atendimento. Em suma, a definição de inteligência artificial é um primeiro passo para explorar seu potencial transformador no setor de saúde. A história da inteligência artificial na medicina remonta a várias décadas. As primeiras tentativas de usar algoritmos para auxiliar na tomada de decisões médicas começaram nos anos 70, com sistemas simples que buscavam diagnósticos baseados em sintomas. Contudo, foi a partir dos anos 2000 que as inovações tecnológicas e o aumento da capacidade computacional permitiram uma explosão de aplicações de inteligência artificial em saúde. Um marco importante foi o desenvolvimento de sistemas de aprendizado de máquina, que permitiram a análise de grandes bases de dados clínicos e a identificação de padrões que antes eram invisíveis para os humanos. Em 2016, a empresa DeepMind, uma unidade da Alphabet, apresentou um sistema que conseguiu detectar doenças oculares com uma precisão superior à de especialistas humanos. Atualmente, muitos hospitais e instituições de pesquisa utilizando inteligência artificial na radiologia, oncologia e cardiologia, por exemplo, demonstram a evolução da tecnologia na assistência médica. Assim, a trajetória da inteligência artificial na medicina é repleta de marcos significativos, refletindo seu potencial e relevância crescente neste campo. Dentre as principais tecnologias em uso na medicina, destacam-se o aprendizado de máquina, a visão computacional e o processamento de linguagem natural. O aprendizado de máquina, um ramo da inteligência artificial, permite que computadores aprendam a partir de dados, melhorando sua performance à medida que mais informações são fornecidas. Na área médica, isso é aplicado em diagnósticos e prognósticos, onde algoritmos analisam dados de pacientes para prever doenças. A visão computacional é outra tecnologia vibrante que possibilita que máquinas interpretem e compreendam o conteúdo visual. Em exames de imagem, como raios-x e ressonâncias magnéticas, algoritmos são treinados para detectar anomalias e ajudar radiologistas na interpretação de resultados. Por fim, o processamento de linguagem natural permite que sistemas compreendam e interpretem a linguagem humana, facilitando o acesso a informações clínicas em prontuários eletrônicos e melhorando a comunicação entre profissionais de saúde e pacientes. Essas tecnologias demonstram como a inteligência artificial está se integrando na medicina de várias formas, com o objetivo de aprimorar o atendimento e os resultados de saúde. Os casos de sucesso na aplicação de inteligência artificial na medicina são impressionantes e inspiradores. Um exemplo notável é o uso da inteligência artificial para detectar cânceres em estágio inicial. Um estudo na China mostrou que um sistema de inteligência artificial poderia identificar câncer de pulmão em radiografias com uma taxa de acerto superior a 94%. Outro avanço notável é o software desenvolvido pela IBM, chamado Watson for Oncology, que auxilia oncologistas a determinar tratamentos personalizados para pacientes com câncer, ao analisar milhares de estudos médicos e registros clínicos. No campo da cardiologia, a aplicação de inteligência artificial na análise de ecocardiogramas resultou em diagnósticos mais rápidos e precisos, ajudando a detectar doenças cardíacas de forma precoce.
Além disso, na área de triagem de pacientes, sistemas de inteligência artificial têm sido implementados em serviços de emergência para priorizar casos que necessitam de atenção imediata, agilizando o atendimento e salvando vidas. Estes casos exemplificam que a colaboração entre inteligência artificial e profissionais de saúde não apenas é possível, mas também já está mudando paradigmas de tratamento e aumentando a eficácia dos cuidados médicos. O diagnóstico é uma etapa crucial na medicina, e a inteligência artificial tem demonstrado o potencial de acelerar esse processo de forma significativa. Através do uso de algoritmos avançados, a inteligência artificial é capaz de analisar rapidamente grandes quantidades de dados de saúde, como exames de imagem, análises laboratoriais e históricos médicos. Em vez de depender apenas da avaliação visual de um médico, a inteligência artificial utiliza máquinas para detectar padrões que podem sugerir a presença de uma condição específica, muitas vezes antes que os sintomas se manifestem. Por exemplo, um sistema de inteligência artificial pode ser treinado para reconhecer características sutis em raios-x que podem passar despercebidas pelo olho humano. Essa capacidade de diagnóstico antecipado não só aumenta as taxas de detecção precoce, mas também proporciona maior eficiência no tratamento. Além disso, a inteligência artificial pode oferecer diagnósticos diferenciados, considerando uma ampla gama de variáveis e oferecendo uma segunda opinião baseada em um vasto banco de dados de casos médicos anteriores. Essa sinergia entre a tecnologia e o conhecimento humano pode transformar radicalmente a abordagem clínica, proporcionando aos médicos mais suporte em suas decisões, tornando o processo mais ágil e seguro para os pacientes. Os tratamentos personalizados são uma das promessas mais entusiasmantes trazidas pela inteligência artificial na medicina. Utilizando técnicas de aprendizado de máquina, a inteligência artificial pode analisar informações de saúde individual, como genética, histórico de doenças e resposta a tratamentos anteriores, para ajudar médicos a criarem planos de tratamento sob medida para cada paciente. Isso é especialmente valioso em áreas complexas, como a oncologia, onde as características de cada tumor podem variar significativamente de um paciente para outro. Sistemas como o Watson for Oncology da IBM demonstraram a capacidade de analisar dados de milhares de estudos, identificando o tratamento mais eficaz com base nas particularidades do paciente. Além disso, a inteligência artificial pode monitorar a evolução da doença ao longo do tempo e ajustar as recomendações de tratamento conforme necessário, proporcionando não apenas uma abordagem reativa, mas também proativa na gestão da saúde. Essa individualização do cuidado ajuda a minimizar os efeitos colaterais, melhorar a eficácia dos tratamentos e, em última análise, aumentar as chances de recuperação. Assim, a inteligência artificial não somente apoia a medicina personalizada, mas também impulsiona uma nova era de cuidados mais focados e efetivos. Os assistentes virtuais estão se tornando uma parte integral das consultas médicas, oferecendo uma experiência mais acessível e eficiente para os pacientes. Essas ferramentas, alimentadas por inteligência artificial, podem realizar uma variedade de tarefas que facilitam o atendimento ao paciente, desde o agendamento de consultas até o fornecimento de informações sobre sintomas e condições de saúde. Durante as consultas, esses assistentes podem ajudar a coletar dados preliminares, perguntar sobre sintomas e até fornecer recomendações baseadas na análise de informações demográficas e de saúde. Isso não só economiza tempo valioso dos médicos, permitindo que eles se concentrem em discussões mais detalhadas e diagnósticos, mas também empodera os pacientes, que podem se sentir mais confortáveis e informados durante o atendimento. Além disso, assistentes virtuais podem estar disponíveis 24 horas por dia, proporcionando suporte fora do horário normal de funcionamento, o que é especialmente importante para pacientes que enfrentam ansiedades à noite ou que precisam de esclarecimentos rápidos sobre suas condições. Portanto, a integração de assistentes virtuais nas consultas médicas representa um avanço significativo na medicina, tornando o atendimento mais dinâmico e centrado no paciente. O impacto da inteligência artificial na experiência do paciente vai além do diagnóstico e do tratamento, ele também abrange a maneira como os pacientes interagem com os serviços de saúde. A implementação da inteligência artificial pode resultar em tempos de espera mais curtos, uma comunicação mais efetiva e um acesso mais fácil a informações de saúde.
Com aplicativos e plataformas digitais baseadas em inteligência artificial, os pacientes têm a oportunidade de acompanhar suas condições de saúde em tempo real, acessar resultados de exames instantaneamente e receber lembretes sobre medicações e consultas. Esta facilidade não só aumenta a satisfação do paciente, mas também incentiva uma maior adesão ao tratamento. Os sistemas de inteligência artificial também podem analisar feedbacks e experiências de pacientes para ajudar os prestadores a melhorarem seus serviços e as abordagens de atendimento. Além disso, ao utilizar chatbots para responder perguntas comuns e resolver dúvidas sobre procedimentos, as instituições de saúde podem liberar tempo dos profissionais capacitados para atender casos mais complexos. Essa transformação na experiência do paciente, facilitada pela inteligência artificial, revela um cenário onde as pessoas se sentem mais conectadas e apoiadas em sua jornada de saúde, promovendo um ambiente de cuidado mais humano e acolhedor. A privacidade e a proteção de dados são questões cruciais na aplicação da inteligência artificial na medicina. Com o uso crescente de inteligência artificial para processar informações de pacientes, é fundamental garantir que dados pessoais e sensíveis não sejam expostos a riscos. As informações médicas de um indivíduo, como histórico de doenças, tratamentos recebidos e responsividade a medicamentos, são extremamente sensíveis e sua divulgação pode ter consequências graves. Portanto, é importante que instituições de saúde adotem rigorosas medidas de segurança para proteger essas informações. A legislação, como a Lei Geral de Proteção de Dados, CLGPD, no Brasil, estabelece diretrizes sobre como os dados dos pacientes devem ser coletados, armazenados e utilizados. É essencial que os profissionais de saúde e as empresas de tecnologia conheçam e sigam essas normas. Esse cuidado não apenas protege os pacientes, mas também fortalece a confiança na inteligência artificial, essencial para sua aceitação e adoção no campo médico. Além disso, a implementação de sistemas que garantam a anonimização dos dados, onde informações pessoais são removidas, pode ajudar a preservar a privacidade sem comprometer a eficiência da pesquisa e do tratamento com inteligência artificial. A transparência nos algoritmos de inteligência artificial é um tema em crescente discussão no campo da saúde. Muitas vezes, esses algoritmos são verdadeiras caixas pretas, onde a lógica interna e o processo de tomada de decisão são obscuros até mesmo para os desenvolvedores. Para os médicos e pacientes, é vital entender como uma decisão de diagnóstico ou tratamento foi tomada por um sistema de inteligência artificial. Decisões clínicas baseadas em inteligência artificial, sem uma compreensão clara de seu funcionamento, podem gerar desconfiança e resistência por parte dos profissionais de saúde. Essa falta de transparência pode levar a questionamentos éticos sobre a responsabilidade em casos de erro. Se um algoritmo sugere um tratamento que não é adequado, a quem devemos atribuir a responsabilidade? O médico que confiou na análise automatizada ou a empresa que desenvolveu o algoritmo? Portanto, desenvolver algoritmos que sejam explicáveis, onde o raciocínio e os parâmetros usados na análise sejam claros, é uma necessidade emergente. Essa explicabilidade é fundamental para que os médicos confiem na tecnologia e a utilizem como uma ferramenta colaborativa no atendimento ao paciente, ao invés de vê-la como um substituto. A desigualdade no acesso à tecnologia é um desafio significativo que se impõe à implementação da inteligência artificial na medicina. Enquanto as grandes cidades e instituições de saúde mais avançadas têm acesso a tecnologias modernas de inteligência artificial, muitas comunidades em regiões isoladas ou carentes ainda lutam para obter equipamentos básicos de saúde. Essa disparidade não apenas limita o acesso de pacientes a diagnósticos e tratamentos que poderiam salvar suas vidas, mas também amplifica as desigualdades existentes no sistema de saúde. Para que a inteligência artificial cumpra seu potencial de transformar a medicina, é necessário garantir que todos os segmentos da população, independentemente de sua localização geográfica ou condição econômica, tenham acesso a essas inovações. Iniciativas que envolvem a capacitação de profissionais de saúde e a criação de infraestrutura adequada são fundamentais para democratizar o acesso à inteligência artificial na saúde. Além disso, parcerias entre governos, setor privado e ONGs podem ajudar na disseminação dessas tecnologias em áreas menos favorecidas, garantindo que todos possam se beneficiar delas de forma equitativa. À medida que a inteligência artificial se torna uma ferramenta cada vez mais comum na medicina, é essencial que os desafios éticos e legais associados a seu uso sejam compreendidos e enfrentados.
A integração de inteligência artificial na saúde levanta questões importantes sobre quem é responsável em caso de erro de diagnóstico ou tratamento. Além disso, há preocupações sobre o consentimento informado. Os pacientes entendem como seus dados estão sendo utilizados e quais riscos estão envolvidos? A necessidade de regulamentação e diretrizes claras se torna evidente para garantir que a inteligência artificial seja utilizada de maneira ética e responsável. Outro aspecto que merece atenção é o impacto que a automação pode ter sobre os profissionais de saúde. Existe o temor de que a inteligência artificial possa, eventualmente, diminuir a relevância do médico humano, mas, na verdade, essa tecnologia deve ser vista como uma parceria. As máquinas podem auxiliar, mas a empatia, entendimento e o toque humano nos cuidados com o paciente são indispensáveis. A discussão sobre esses desafios éticos deve ser um esforço coletivo que envolva médicos, desenvolvedores de tecnologia, legisladores e a sociedade civil, garantindo um futuro em que a inteligência artificial seja uma aliada na medicina e não um substituto para o cuidado humano. O papel humano na tomada de decisões médicas é um aspecto que não pode ser subestimado na era da inteligência artificial. Embora a inteligência artificial seja capaz de analisar dados rapidamente e propor diagnósticos com alta precisão, a interação humana continua sendo essencial. Médicos trazem à mesa não só um vasto conhecimento técnico, mas também a empatia, a compreensão e o julgamento ético que são fundamentais para o cuidado do paciente. A tomada de decisão médica envolve muitos fatores, incluindo a situação emocional do paciente, o contexto social e cultural e as preferências individuais, que muitas vezes não são capturadas por algoritmos. Por exemplo, em situações de doenças terminais, um médico não apenas fornece informações científicas sobre a condição, mas também oferece suporte emocional e ajuda a família a entender as opções disponíveis, tomando decisões que respeitam os desejos e valores do paciente. A inteligência artificial pode fornecer dados e opções, mas a aceitação e a implementação dessas opções dependem de um entendimento humano mais profundo. Essa complementaridade, onde a inteligência artificial fornece informações valiosas e o médico utiliza sua experiência e sensibilidade, é crucial para criar um tratamento eficaz e humanizado. Quando discutimos a inteligência artificial na medicina, é importante enfatizar que a inteligência artificial deve ser vista como uma ferramenta de apoio, não como uma substituição do médico humano. A tecnologia é projetada para aumentar a capacidade de atendimento, permitindo que os profissionais de saúde se concentrem em aspectos que exigem um toque humano, como a comunicação e o cuidado emocional dos pacientes. Por exemplo, em vez de gastar horas analisando exames, um médico pode usar um software de inteligência artificial que destaca anomalias e fornece sugestões de diagnóstico. Isso economiza tempo e permite que os médicos dediquem mais tempo à conversa com seus pacientes, entendendo suas preocupações e oferecendo consolo. A inteligência artificial pode ajudar a desmistificar e simplificar processos complexos. E à medida que os médicos se tornam mais confortáveis e adeptos no uso dessas ferramentas, a qualidade do atendimento pode aumentar significativamente. Portanto, a integração de inteligência artificial nos cuidados de saúde deve ser feita de forma que os profissionais sintam que têm um parceiro ao seu lado, ajudando a gerenciar as demandas crescentes do dia a dia e permitindo que ofereçam um atendimento mais centrado no paciente. Existem diversas situações em que a interação humana é crucial e não pode ser substituída pela tecnologia. Por exemplo, durante uma consulta em que um paciente recebe um diagnóstico complexo ou uma notícia ruim, a presença física e o suporte emocional de um médico são insubstituíveis. A capacidade de um profissional de saúde de escutar, validar as emoções do paciente e oferecer consolo é uma parte fundamental do cuidado. A inteligência artificial pode oferecer dados sobre o diagnóstico, mas não pode realmente compreender a dor do paciente ou oferecer o tipo de empatia que um ser humano consegue. Outro exemplo pode ser encontrado em terapia de grupo ou sessões de aconselhamento psicológico, onde a ligação humana é vital para o processo de cura. Embora a inteligência artificial possa ser utilizada para facilitar a pré-avaliação, a interação e a validação dos sentimentos da pessoa são integralmente humanas. Além disso, em áreas como a pediatria, a capacidade de um médico de se conectar com uma criança, explicar uma condição de forma compreensível ou acalmá-la durante um exame é algo que a tecnologia atual não pode replicar. Portanto, a inteligência artificial deve ser aliada na medicina, mas nunca uma substituta para a conexão humana.
O futuro colaborativo entre humanos e máquinas é promissor e representa um ponto de virada na evolução dos cuidados médicos. Ao invés de imaginar um cenário em que a inteligência artificial substitui os médicos, devemos visualizar um ambiente onde os profissionais de saúde trabalham lado a lado com a tecnologia. Isso envolve um treinamento adequado para que os médicos se sintam confortáveis e capacitados a usar essas ferramentas. A colaboração pode iniciar com pequenos passos, como a adoção de assistentes virtuais para a triagem inicial, que coletam dados dos pacientes antes das consultas, liberando o médico para focar nas questões essenciais. Contudo, a longo prazo, pode-se chegar a um sistema mais dinâmico, onde algoritmos aprendem com a interação dos médicos e se tornam mais precisos e úteis. Em um futuro ideal, a inteligência artificial analisará dados de saúde em tempo real, permitindo intervenções precoces e permitindo que os médicos se concentrem na personalização do cuidado e na interação humana. Essa visão colaborativa não apenas melhora a eficiência operacional, mas também reumaniza o atendimento, garantindo que os pacientes sempre recebam o melhor dos dois mundos, da precisão da tecnologia e a compaixão dos profissionais de saúde. Nos últimos anos, diversas tendências emergiram em relação ao uso da inteligência artificial na saúde. Uma das mais notáveis é a utilização de Big Data Analytics, que permite analisar em imensas quantidades de informações em tempo real, oferecendo insights valiosos para diagnósticos e tratamentos. A personalização da medicina também está em destaque, onde os tratamentos são ajustados com base no perfil genético e nas necessidades individuais de cada paciente, tudo isso assistido por algoritmos de inteligência artificial que buscam as melhores soluções. Outra tendência é a telemedicina, acelerada pela pandemia, que já incorporou tecnologias de inteligência artificial para triagem e atendimento remoto, permitindo que mais pacientes tenham acesso a cuidados médicos de qualidade. Adicionalmente, a aplicação da inteligência artificial no desenvolvimento de novas drogas e na pesquisa clínica é promissora, acelerando processos que antes levavam anos e oferecendo mais esperança a pacientes com doenças graves. Essas tendências não apenas transformam o que entendemos como cuidado médico, mas também melhoram a capacidade de previsão e resposta aos desafios de saúde pública, reafirmando a influência da tecnologia na medicina. As startups estão se tornando um motor de inovação na área da saúde, trabalhando intensamente no desenvolvimento de soluções e tecnologias que empregam inteligência artificial. Com um foco em resolver problemas complexos e específicos, muitas dessas pequenas empresas trazem ideias frescas e disruptivas que desafiam o status quo da medicina tradicional. Um exemplo disso é o uso de aplicativos que utilizam inteligência artificial para monitorar a saúde do paciente, permitindo uma abordagem mais proativa e preventiva, ao invés de reativa. Além disso, startups têm colaborado com instituições de saúde para integrar sistemas de inteligência artificial em prontos socorros e serviços ambulatoriais, melhorando a triagem de pacientes e a alocação de recursos. Essa onda de inovação também está atraindo investimentos significativos, evidenciando uma confiança crescente na capacidade dessas empresas de remodelar a assistência médica. O papel das startups em impulsionar a evolução do tratamento e do diagnóstico não pode ser subestimado, elas têm o potencial de transformar a saúde em uma esfera mais acessível, personalizada e eficiente para todos, especialmente para as mulheres que buscam atendimento de qualidade e inovador. A formação de profissionais de saúde na era digital está mudando radicalmente, uma vez que novas competências se tornam essenciais. Universidades e escolas de medicina estão integrando o ensino sobre inteligência artificial e tecnologias digitais em seus currículos, preparando os estudantes para um futuro em que a tecnologia desempenha um papel vital no cuidado ao paciente. É fundamental que os futuros médicos entendam como as ferramentas de inteligência artificial funcionam, não apenas para usar esses sistemas, mas também para interpretar adequadamente os dados gerados. Além disso, os profissionais precisam desenvolver habilidades interpessoais e culturais à medida que a medicina se torna mais centrada no paciente e na colaboração interdisciplinar. A medicina não é apenas uma questão de ciência, ela é também profundamente humana. Manter essa conexão é essencial, especialmente em um cenário onde a tecnologia pode intimidar alguns pacientes. Assim, a formação médica se torna uma combinação vital entre tecnologia, empatia e ética, preparando os profissionais para atuarem de maneira consciente e informada no futuro da saúde. Refletir sobre o que significa ser médico no futuro é confrontar profundas e intrigantes questões.
A presença da inteligência artificial na medicina faz com que repensemos o papel tradicional do médico. Ao invés de apenas ser um detetive de sintomas, o médico do futuro atuará como um líder colaborativo, que utiliza a tecnologia como suporte em vez de uma substituta. Isso pode incluir o uso de sistemas de inteligência artificial para diagnosticar doenças, mas a interpretação dos diagnósticos e a humanização do atendimento continuarão sendo responsabilidades humanas. A confiança entre paciente e médico se torna ainda mais crucial, pois os pacientes aguardam não só conhecimento técnico, mas também acolhimento e compreensão durante suas jornadas de saúde. Além disso, as decisões éticas sobre o uso de tecnologias e a privacidade dos dados são desafios que os médicos precisarão enfrentar. Portanto, o médico ideal do amanhã será aquele que sabe equilibrar a experiência médica com as capacidades da inteligência artificial, buscando sempre o melhor para seus pacientes em um mundo em constante transformação. A integração da inteligência artificial na medicina é um caminho promissor que deve ser encarado como uma parceria entre tecnologia e médicos. Enquanto a inteligência artificial pode aprimorar diagnósticos e tratamentos, o papel humano na empatia e na tomada de decisões éticas permanece essencial para garantir um atendimento de saúde humanizado e eficaz. Que histórias sobre o impacto da tecnologia na saúde você gostaria de ouvir a seguir? Tem algum tema específico que lhe intriga? Deixe sua ideia nos comentários. Considerando o avanço da inteligência artificial na medicina, você acredita que a tecnologia pode realmente melhorar a relação entre médicos e pacientes, ou existem riscos que devemos temer? Compartilhe sua opinião. Se você se interessou por esse conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo repleto de informações fascinantes sobre o futuro da medicina e tecnologia.